Todo mundo no prédio me chamava de Dona Nádia, como se fosse um apelido inofensivo, quase carinhoso. Mas eu sabia o que aquilo escondia. Era o jeito disfarçado que usavam para me reduzir à mulher que passava pano no chão brilhante do 7º andar. Meu nome mesmo poucos lembravam. Não que fizesse diferença. No fundo, era como se eu fosse parte da mobília. Invisível, silenciosa, uma presença funcional. Mas eu lembrava de tudo. Cada palavra atravessada, cada olhar que desviava de propósito, cada risada abafada quando eu entrava na copa do escritório para encher minha garrafinha de água. Há 3 anos, era isso. Eu limpava os corredores da Farol Investimentos, uma das maiores corretoras do Rio de Janeiro, sem que ninguém soubesse quem eu realmente era. Naquela terça-feira abafada de novembro, algo diferente pairava no ar. Eu já tinha sentido isso antes, como quando a gente sabe que vem tempestade mesmo antes do céu escurecer. O elevador estava quebrado e o chefe dos chefes, Dr. Álvaro Vasconcelos, tinha subido pela escada de emergência. Chegou bufando, a camisa branca marcada nas axilas, o paletó pendurado no ombro. Ele passou por mim como quem espanta um mosquito. "Abre espaço, minha senhora, tô atrasado para a reunião de verdade." Nem olhou nos olhos. A moça do RH, Clara, correu atrás dele equilibrando uma pasta azul que parecia importante. Ouvi quando ele resmungou que aquele papel vinha de fora e que ninguém sabia nem o que estava escrito. Nem parece humano esse idioma, deve ser coisa de outro planeta. Curiosa, eu olhei rápido por cima do ombro dela quando ela passou. Não era idioma de outro planeta, era lituano. E eu reconheci de cara. Meu coração apertou no peito, mas calei. Eu sabia o que viria depois. Já tinha visto aquilo acontecer em outros empregos. Primeiro o espanto, depois o desprezo e, por fim, o silêncio que vinha quando as pessoas não sabiam lidar com alguém que elas mesmas tinham diminuído. Clara tentou explicar que não conhecia nenhum tradutor de lituano no Rio. Disse que já tinha ligado para 3 agências. O chefe ficou furioso. Bateu com a pasta na mesa, gritou que ninguém ali servia para nada e que o Brasil era uma piada. Eu continuei lustrando o vidro do corredor, como se não estivesse ouvindo nada. Mas escutava tudo, inclusive quando ele levantou o envelope e falou zombando. "Faça o seguinte, tá valendo R$60 mil. Quem traduzir essa porcaria aqui leva meu salário. Mas tem que ser agora. O prazo é hoje às 5 da tarde. Todos riram. R$60 mil era uma fortuna. Ninguém acreditou que fosse sério, nem mesmo o chefe. Era só mais uma daquelas bravatas que ele adorava lançar quando estava com raiva. Mas eu não ri. Eu conhecia aquele tipo de documento. Não era qualquer coisa. Meu estômago se embrulhou ao lembrar da época em que eu mesmo ajudava a escrever cartas parecidas, antes da minha vida virar do avesso. Esperei o corredor esvaziar. Caminhei devagar até a sala de reuniões onde Clara tentava decifrar uma das páginas com o aplicativo de celular. "Posso tentar?" perguntei baixinho. Ela me olhou como se eu tivesse falado algo fora do mundo. "Tentar o quê, dona Nádia?" Eu fiz um gesto com a cabeça. "A tradução." Ela riu. Não de maldade, acho. De incredulidade mesmo. "Olha, isso aqui é coisa séria. O Dr. Álvaro tá possesso. Não é pra brincadeira." Eu dei de ombros. "Só deixa eu ver. 1 minutinho só." Ela me entregou o papel com desconfiança, como quem entrega um cristal na mão de uma criança. Meus olhos passaram pelas linhas com familiaridade. "Prezada empresa Farol Investimentos, informamos que o Sr. Álvaro Vasconcelos foi nomeado como beneficiário legítimo da Fundação Legeres, sediada em Vilnius, conforme estatuto aprovado em Assembleia de 22 de setembro." Eu comecei a ler em voz baixa. Clara me olhava com a boca aberta. Você tá lendo isso mesmo?" Eu só balancei a cabeça. A sala estava vazia, mas não por muito tempo. Um estagiário que passava ouviu minha voz e chamou o restante. Em 5 minutos tinha meia dúzia de pessoas me observando como se eu fosse uma aparição. O próprio Dr. Álvaro chegou, impaciente. "O que está acontecendo aqui? Isso virou circo?" Quando me viu com um documento na mão, franziu o senho. "Você?" O tom era uma mistura de surpresa e desprezo. "A senhora está achando que isso é bingo comunitário?" Respirei fundo. "Não, senhor. Só estou respondendo ao seu desafio. Disse que quem traduzisse ganharia o seu salário."
Ele riu. Um riso seco, sem alegria. Tá querendo me fazer de idiota? Antes que eu pudesse responder, li mais uma parte. O valor disponível para retirada imediata é de 1.200.000 euros, mediante confirmação até às 17 horas de hoje, horário de Brasília. O riso morreu na garganta dele. Continue, foi tudo que ele disse. Enquanto eu lia, o ambiente todo mudou. Os risos cessaram, as expressões de deboche sumiram dos rostos. Pela primeira vez, todos prestavam atenção no que eu dizia. Não porque eu era mulher da limpeza, mas porque, de repente, eu era a única pessoa naquela empresa capaz de decifrar a mensagem mais importante do ano. Dr. Álvaro segurava a beirada da mesa como se ela fosse desabar. E tem mais? Perguntou, gaguejando. Tem sim, respondi virando a segunda folha. É necessário que o beneficiário assine o termo de aceite, com firma reconhecida e envie até a meia-noite por digitalização autenticada ao e-mail do consulado. Ele respirou fundo, se afundando na cadeira de couro. E você sabe mesmo o que está dizendo? Se quiser, posso traduzir o documento inteiro e redigir a resposta legalmente correta. Mas vou precisar de tempo, acesso a um computador e sigilo. O homem me encarava como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Quem é você, afinal? Ele perguntou. Eu apenas disse. Sou alguém que você nunca tentou conhecer. Fui levado para a sala da gerência, com Clara do meu lado. Recebi o computador, os documentos digitalizados e silêncio absoluto. Digitava rápido com a memória de quem já fizera aquilo 1000 vezes, porque já tinha feito. Por 12 anos, eu fui assessora de relações jurídicas da Embaixada da Lituânia no Brasil, mas isso ficou enterrado por muito tempo. Naquela hora, porém, cada detalhe voltava com precisão cirúrgica. Enquanto digitava, eu ouvia passos ansiosos do lado de fora. Gente que nunca me cumprimentou agora esperava minha tradução como se esperassem uma cirurgia de emergência. Era irônico. Em silêncio, lembrei da última vez que estive em uma sala como aquela, quando fui demitida por quebra de hierarquia institucional após denunciar um esquema de favorecimento dentro da embaixada. Minha filha ainda era pequena. Eu estava sozinha, sem renda, com um diploma que ninguém mais queria validar. Mas ali, naquela tarde abafada, algo dentro de mim reacendia. Eu não queria só os 60.000 reais. Eu queria minha dignidade de volta. Queria mostrar que as pessoas não se definem pelo uniforme que vestem, mas pelas escolhas que fizeram quando tudo estava desmoronando. Antes de continuar, posso te pedir uma coisa de coração? Se essa história está te tocando de alguma forma, se te fez lembrar de alguém que também foi subestimado e invisibilizado, se te fez sentir alguma coisa real, então se inscreve aqui no canal. Esse espaço é para gente como você, gente que sente, que pensa, que se emociona com a vida como ela é. E se quiser compartilhar alguma história parecida, os comentários são todos seus. Obrigado por estar aqui. Agora, vamos continuar. Eu não sabia se ria, chorava ou simplesmente voltava para casa e fingia que aquilo nunca tinha acontecido. Mas o que eu sentia, lá dentro, era um negócio quente, uma espécie de orgulho silencioso misturado com dor. Orgulho por ter provado que eu ainda tinha valor, que aquele diploma que um dia conquistamos com tanto sacrifício não tinha se apagado dentro de mim. E dor, porque ninguém nunca deveria precisar abaixar tanto a cabeça para que os outros enxerguem sua altura verdadeira. Naquele dia, cheguei em casa e meu filho percebeu algo diferente em mim. Mamãe, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, com aqueles olhos grandes que pareciam farejar meu cansaço. Eu sorri, abracei ele bem forte e só disse: aconteceu sim, meu filho. Aconteceu que hoje a mamãe lembrou quem ela é. Ele não entendeu muito, claro, tinha só 9 anos, mas aquela frase ecoou dentro de mim o resto da noite. No dia seguinte, quando cheguei na empresa, o clima era outro. As pessoas me olhavam com uma curiosidade tímida. Alguns tentavam sorrir como se estivessem tentando se redimir por pensamentos que nunca disseram em voz alta. E lá estava ele, o tal do Gustavo, o homem do paletó de linho e do tom de voz que perfurava.
Ele me esperava na sala da supervisão, com um envelope na mão. Rosilda, posso falar com você um minuto? Ele perguntou, com a voz agora mais baixa, como se tivesse engolido parte do ego. Entrei. Ele estendeu o envelope e disse: Aqui está o pagamento pela tradução. E... Desculpe pelo jeito que eu falei ontem. Eu fui ignorante. Respirei fundo, peguei o envelope e agradeci, mas não fui embora. Fiquei ali, firme. Ele percebeu. Tem mais alguma coisa? Ele perguntou, incomodado. Eu olhei direto nos olhos dele. Tem sim. Tem que eu não sou uma personagem da sua piada. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou professora. Mesmo limpando o chão, eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então, da próxima vez que alguém aqui dentro duvidar de outra pessoa por causa de um uniforme, pensa bem se o que você está vendo é mesmo tudo que há para ver. Ele não disse uma palavra, só baixou os olhos. Na hora do almoço, fui chamada para uma reunião com a direção. O presidente da empresa, um senhor japonês chamado Kazuhiro, tinha ouvido falar da história. Ao contrário de Gustavo, ele não parecia incomodado com o que tinha acontecido. Muito pelo contrário, ele me recebeu com um leve sorriso e me pediu que contasse tudo. Contei com calma, desde meu passado na faculdade até o acidente de percurso que me fez cair naquela faxina. Falei da minha filha mais velha, da nossa vida na periferia, da luta diária para manter a comida no prato e a esperança acesa. Quando terminei, ele olhou para mim e disse com um sotaque doce: Rosilda, o mundo precisa de mais pessoas como você. Você é ponte onde muita gente constrói muros. Na semana seguinte, me ofereceram uma vaga no setor de comunicação da empresa, como tradutora. Fiquei em choque. A proposta vinha com um salário que era 3 vezes maior que o da faxina. Eu poderia largar os 2 empregos noturnos e, mais do que isso, trabalhar com o que eu amava. Mas a decisão não foi simples. Naquela noite, eu não consegui dormir. Pensei na equipe de limpeza que me acolhido, nas piadas que compartilhávamos no fim do expediente, nas pequenas redes de afeto que criamos ali dentro, daquele mundo invisível. Pensei na minha identidade e em como ela estava costurada em cada um daqueles rodos, panos e desinfetantes. A vida tem dessas curvas que assustam. Às vezes a gente pede mudança, sem saber que ela pode chegar em forma de dor, em forma de desafio, em forma de decisão. No dia seguinte, fui conversar com as meninas da limpeza. Disse a elas que tinha recebido uma proposta para mudar de setor. Algumas sorriram, outras choraram. Teve quem me abraçasse forte e dissesse: Vai, Rosilda, por nós! Vai mostrar para eles quem a gente é. Aquilo me desmontou. Fui, com medo, com saudade e com uma vontade imensa de fazer valer aquele momento. O novo setor era outro planeta. Salas envidraçadas, computadores silenciosos, gente que falava baixo e digitava rápido. No começo me senti uma estranha ali, mas logo entendi que ali também havia muros, só que mais altos, mais polidos e mais sorridentes. Não eram como o Gustavo, que jogava as pedras de cara. Eram cercas invisíveis. Era o silêncio quando eu entrava numa roda. Era o "Ah, você é a nova tradutora", dito com aquele ar de surpresa de quem não acredita que uma ex-faxineira possa ser bilíngue. Mas a essa altura, eu já não tinha tempo para provar nada para ninguém. Meu foco era outro, minha filha. Agora, com um novo salário, eu poderia pagar uma escola melhor para ela. Consegui marcar uma consulta com um neurologista particular, algo que a gente esperava há anos no SUS. E comprei um sofá novo. Parece pouco, mas aquele sofá significava mais do que conforto. Ele era símbolo de dignidade, de recomeço. Na nova rotina, passei a almoçar com a equipe da tradução. Aos poucos, alguns se aproximaram. Um deles foi o Daniel, um jovem, estagiário, muito tímido. Um dia ele me disse: Rosilda, posso te confessar uma coisa? No dia que você traduziu aquele documento, eu chorei porque lembrei da minha mãe. Ela também trabalhou de faxineira a vida toda, nunca teve chance de mostrar o que sabia.
Obrigado por fazer isso por ela também. Eu segurei as lágrimas, mas só depois de virar o corredor. E foi aí que eu entendi uma coisa importante. Quando a gente se levanta, a gente não levanta só por nós. A nossa coragem acende outras. A nossa dor traduz outras dores que nunca foram ouvidas. E o nosso silêncio, quando grita, tem o poder de ecoar por corredores inteiros. Não demorou muito para que minha história se espalhasse pela empresa. Fui chamada para dar uma pequena fala num evento interno sobre diversidade. Eu, que antes nem sequer era notada, agora era convidada para falar sobre respeito, sobre empatia e sobre talento invisível. Fiquei nervosa, mas aceitei. Naquele dia, de frente para o auditório cheio, contei minha história sem floreios, só a verdade. Doeu, mas libertei cada palavra como quem entregava um fardo. E quando terminei, aplaudiram de pé. Mas o melhor não foi isso. Foi a funcionária da Copa que me esperou na saída para dizer: Rosilda, você falou por mim, obrigada. E olha, se você está até aqui ouvindo essa história, eu quero te agradecer. É sério. Porque não é fácil abrir a alma assim e saber que tem alguém do outro lado que realmente está escutando. Por isso, eu queria te pedir com carinho. Se essa história mexeu com você de alguma forma, compartilha ela. E comenta aqui embaixo também, me diz o que você sentiu. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. A gente está criando um espaço bonito aqui. Um espaço onde histórias reais podem transformar dias inteiros. Obrigada por estar aqui comigo. Você é importante. Depois daquela palestra, algo dentro de mim mudou de vez. Não era mais só sobre sobreviver, sobre pegar 3 ônibus, trabalhar em silêncio e pagar as contas no final do mês. Agora era sobre voz, sobre existência, sobre espaço. Eu, que durante anos me escondia atrás de paredes de banheiro, agora era chamada para participar de reuniões, debates e até entrevistas internas. Uma vez, fui convidada para um podcast da empresa. Eu tremia igual vara verde, confesso. Mas sentei, coloquei o fone no ouvido e falei como se estivesse conversando com uma amiga da vizinhança. E no final, o apresentador disse: Rosilda, você tem noção do que você representa? Na hora não soube responder, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Representar. Que peso, que responsabilidade e que honra! Comecei a receber mensagens de pessoas que eu nunca tinha visto. Gente de outros setores, de outros estados, até de fora do país. Uma moça de Angola me escreveu: Aqui também escondem a gente atrás de rodos, mas você me lembrou que eu sou mais do que o uniforme que me deram. Eu chorei tanto naquela noite que molhei o travesseiro inteiro. E ao mesmo tempo, agradeci a Deus por cada passo torto que a vida me fez dar, porque foi nesses tropeços que aprendi a levantar firme. Mas nem tudo eram flores. Sempre tem os que se incomodam com a ascensão dos invisíveis. Gustavo, por exemplo, agora me tratava com uma frieza polida. Nunca mais tentou me humilhar, mas também nunca me encarou nos olhos. Certa vez, o ouvi dizendo para outro gerente: Agora todo mundo quer ser palestrante só porque sabe falar inglês. Aquilo me bateu como uma pedra no estômago, mas eu respirei fundo e lembrei. Tem gente que só enxerga o mundo com óculos de superioridade, e a lente deles é suja demais para ver a beleza da luta alheia. Uma tarde, fui chamada na sala do Sr. Kazuhiro de novo. Ele me disse que estavam criando um projeto interno para capacitar colaboradores da limpeza e da manutenção. Queremos oferecer cursos, aulas de idiomas, acesso à educação, e queremos que você seja a coordenadora do programa, Rosilda. Ninguém melhor do que você para liderar isso. Eu congelei. Senti as pernas tremerem. Era como se a vida estivesse me dizendo: Você passou por isso para agora abrir a porta para os outros? E eu aceitei, com o coração explodindo. A primeira aula foi histórica. Reuni 10 colegas da limpeza numa sala de treinamento e levei até um quadro branco de casa. Começamos com frases simples em inglês. A mesma língua que um dia foi usada para me humilhar, agora era a ferramenta de libertação. Good morning, my name is, I am capable. E em cada uma dessas frases havia algo muito maior sendo escrito: autoestima. Ali, entre risos, erros de pronúncia e olhos brilhando, nasceu o projeto Língua que Liberta. Um espaço onde a educação não tinha hierarquia, e sim propósito.
Um lugar onde ninguém ria de ninguém, onde cada conquista era celebrada com aplausos sinceros. Um lugar onde eu finalmente entendi que minha missão era maior do que qualquer cargo. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu preciso dizer uma coisa bem do fundo do coração. Não subestime o poder que existe dentro de você. Talvez você esteja aí agora achando que sua vida é pequena demais, que sua história não tem graça, que ninguém te vê. Mas deixa eu te contar. O mundo muda quando uma pessoa invisível decide não se esconder mais. Quando a gente levanta, por menor que pareça o nosso passo, o chão inteiro se move com a nossa força. E mais uma coisa, se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui dizendo: eu também me recuso a ser invisível. Vamos criar uma corrente, uma rede de vozes que antes foram silenciadas, mas agora se encontram e se fortalecem. E aproveita também para deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda a história a chegar em mais pessoas como a gente, que precisam sim ouvir que são capazes, que são dignas, que merecem muito mais do que o mundo diz. E se ainda não está inscrito no canal, Palavras que Transformam, se inscreve agora. Aqui a gente transforma dor em ponte, lágrima em farol e silêncio em voz. Aos poucos, o projeto Língua que Liberta foi crescendo mais do que qualquer um poderia imaginar. Em menos de 6 meses, já tínhamos mais de 70 colaboradores inscritos, gente da segurança, da copa, da manutenção, da faxina. Pessoas que por anos foram tratadas como peças de uma engrenagem invisível e que agora começavam a enxergar que sim, também podiam ser protagonistas das próprias vidas. A empresa começou a dar mais atenção ao projeto. Vieram investimentos, apoio de outros setores e até o setor de RH passou a incluir no onboarding dos novos funcionários uma apresentação sobre o programa. Eles me pediram para escrever o texto de abertura e eu escrevi com a alma. Nele, dizia: aqui ninguém é apenas sua função. Aqui cada pessoa é uma história, uma voz, uma possibilidade. Ver aquele texto sendo lido pelos novatos me fazia lembrar da Rosilda de 5 anos atrás. Aquela que abaixava os olhos diante do chefe e achava que dignidade era luxo de poucos. Como o tempo pode curar, né? Um dia, recebi um convite inesperado. Representar o Brasil em uma conferência de inclusão no trabalho, na Bélgica. Confesso que a primeira coisa que fiz foi procurar no Google onde ficava aquele país. Quando eu li a palavra internacional, achei que fosse trote. Mas não era. O nome do meu projeto tinha atravessado fronteiras. Uma professora universitária que fazia pesquisa sobre inclusão empresarial havia conhecido o programa por causa de um vídeo gravado por um estagiário da empresa e divulgado no LinkedIn. E ela queria que eu fosse lá contar, com minhas palavras, com o meu jeito, com a minha história. Foi a primeira vez que saí do Brasil. O passaporte chegou em cima da hora. Eu só consegui comprar uma mala porque uma amiga fez uma vaquinha entre os vizinhos do prédio. A roupa do evento me foi emprestada por uma gerente do RH, que disse: "Você vai brilhar, Rosilda." E eu fui. Com medo, com o frio na barriga, com o sotaque, com tudo que me fazia ser quem eu sou. Na conferência, eu não usei palavras difíceis. Eu contei. Contei da minha infância no interior da Bahia, das tardes varrendo sala com minha mãe. Contei da vez em que fui chamada de funcionária do fundo, como se isso fosse uma ofensa. Contei do dia em que traduzi a frase e virei gente na frente de todos. E quando terminei, ninguém aplaudiu de forma protocolar. A sala inteira levantou. Gente de terno, de gravata, de diferentes países e sotaques. Uma mulher veio chorando me abraçar e disse: "Você não sabe o quanto me fez lembrar da minha mãe." Outra disse: "Você não falou só da sua vida, você falou da minha também." Na volta para o Brasil, algo me tocava forte no peito. Eu tinha vivido um daqueles momentos que a gente sente que vai lembrar até o fim da vida. Mas foi ao descer no aeroporto de São Paulo que a maior surpresa me esperava. Havia um grupo de colegas do prédio, amigos do projeto, até o senhor Kazuhiro e algumas lideranças da empresa me esperando com flores, aplausos e uma faixa escrita à mão: "Rosilda, nossa voz, nosso orgulho." Ali eu desabei, chorei como criança, mas foi um choro bom, daqueles que limpam a alma, que lavam anos de silêncio e cansaço. Na semana seguinte, fui chamada novamente para uma reunião. Dessa vez, era algo mais sério.
a presidência da empresa queria oficializar o programa Língua que Liberta como parte permanente da cultura corporativa da empresa. Eles queriam criar núcleos regionais, levar o projeto para todas as unidades do país. E mais, queriam me convidar para ser diretora de inclusão e desenvolvimento humano. Um cargo que nunca existiu antes. Um cargo criado a partir de uma história real, de uma transformação que não veio de cima para baixo, mas de dentro para fora. Quando eu ouvi aquilo, fiquei muda. Olhei para o Sr. Kazuhiro e perguntei: "Tem certeza? Eu só terminei o ensino médio, senhor." E ele, com aquela serenidade de sempre, me respondeu: "Rosilda, tem gente que passa a vida toda estudando gestão de pessoas, mas você faz isso com o coração. É isso que muda o mundo." E foi assim que aceitei o cargo, com humildade, com medo, com coragem, tudo misturado. Mudei de andar, ganhei uma nova mesa, um crachá diferente, mas nunca deixei de visitar os colegas da faxina no intervalo do café. Nunca deixei de passar no banheiro feminino e perguntar se alguém queria aprender uma frase nova. Nunca deixei de carregar dentro de mim aquela Rosilda do começo, a que limpava a mesma sala onde hoje coordeno projetos. E sabe de uma coisa? Quanto mais eu subia, mais eu queria puxar gente comigo. Porque sucesso que é só seu, pesa, mas sucesso compartilhado, esse voa. Com o novo cargo, vieram muitas responsabilidades. Eu já não tinha mais tempo para ficar com pano na mão, mas meu coração ainda varria os cantos esquecidos de cada história daquele prédio. Comecei a visitar todas as unidades da empresa pelo país, de Manaus até Porto Alegre, ouvindo relatos de pessoas que se sentiam como eu me sentia, invisíveis. Em cada canto havia uma Rosilda calada, com talento escondido, com voz abafada, e ali estava eu, tentando fazer com que cada uma delas se visse com outros olhos, os próprios. Lembro como se fosse ontem de uma moça chamada Edilene, em Recife. Ela era copeira e sonhava em ser professora de crianças especiais. Tinha começado uma faculdade, mas parou porque sentia vergonha de falar em público. Quando viu minha palestra, chorou e no final me disse: "Se você conseguiu, eu posso tentar mais uma vez." Meses depois, ela me mandou uma foto com o diploma e eu chorei como se fosse minha filha. Era isso que me movia. Saber que uma história pode gerar outra, como uma corrente de coragem silenciosa que atravessa fronteiras. Mesmo com todo esse crescimento, nunca deixei de lidar com o preconceito. Sim, ele ainda existia, disfarçado, dissimulado, mais sutil talvez, mas ainda cruel. Um executivo uma vez perguntou em um almoço corporativo: "Você acha que alguém da limpeza tem perfil para liderança mesmo?" Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dele e disse: "Tem gente limpando o chão que tem mais capacidade de liderar do que muito gestor limpando o ego." Ele engasgou no vinho. Eu sorri por dentro. Outro momento marcante foi quando recebi o Prêmio Nacional de Inclusão. Era uma cerimônia pomposa, com gente de todo tipo, mas quando anunciaram meu nome, eu vi nos olhos da plateia um misto de surpresa e admiração. Muitos não sabiam quem eu era, mas todos ouviram minha fala com atenção. E eu não falei como uma executiva. Falei como a mulher que limpa, a mulher que escuta, a mulher que sente. Eu não estou aqui apesar da faxina. Eu estou aqui por causa dela. Cada balde, cada pano, cada vassoura que empunhei me ensinou a observar o que ninguém quer ver. Me ensinou que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste, nem no crachá que usa, mas no respeito que ela carrega ao olhar o outro nos olhos. Aplaudiram de pé, mas o que mais me marcou foi um rapaz, assistente administrativo, que veio até mim depois da premiação e me disse: "Você salvou meu irmão. Ele ia desistir do emprego porque se sentia burro. Agora está estudando inglês comigo em casa usando os vídeos do seu projeto." Foi aí que eu percebi que o Língua que Liberta tinha virado algo muito maior. Já não era só sobre idiomas. Era sobre pertencimento, sobre autoestima, sobre dar nomes aos sentimentos, dar nome à dor,
dar nome à esperança. Começamos a traduzir frases do mundo corporativo para a linguagem da vida real. Feedback construtivo, por exemplo, virava conversa sincera que ajuda a crescer. Sinergia intersetorial se transformava em gente diferente unida pelo mesmo propósito. E as pessoas sorriam. Era como se, finalmente, o que antes era inalcançável se tornasse possível. Palavras não eram mais barreiras, eram pontes. Teve um dia em que eu fui visitar uma das primeiras salas onde trabalhei e encontrei a Estelita, que ainda era responsável pelos vidros. Ela me abraçou com tanta força que mal consegui respirar e disse: "Menina, eu sonhei com você outro dia. Sonhei que você ia virar ministra da Educação." Nós duas rimos, mas por dentro eu chorei. Não de tristeza, de gratidão. Nessa caminhada, algo muito especial também aconteceu. A minha filha, que antes não entendia muito bem meu esforço com esse trabalho, decidiu cursar psicologia. Disse que queria ajudar pessoas que não têm voz. Hoje, ela me manda áudios emocionados de histórias que vivem nos estágios, e eu penso, minha luta está gerando frutos que eu jamais imaginei. Filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. E foi nesse mesmo espírito que criamos o Instituto Voz de Dentro, um espaço comunitário no centro de São Paulo, onde qualquer pessoa, sem importar escolaridade, idade ou profissão, pode aprender comunicação, oratória, português e até Libras. Muitos dos professores são ex-funcionários da limpeza, que hoje são multiplicadores da transformação. É bonito demais ver a Dona Francisca, que por 20 anos serviu café, hoje ensinando mães a escreverem cartas para os filhos presos. Ou o seu Ananias, que foi porteiro por 40 anos, ensinando leitura para jovens em situação de rua. A última vez que me sentei para refletir sobre tudo isso foi num domingo à tarde, no quintal da minha casa, tomando café e cuscuz. Olhei para minha mãe, agora já velhinha, e perguntei: "A senhora acreditava que tudo isso ia acontecer?" Ela pegou minha mão com aquele jeito manso e respondeu: "Fia, quando a gente planta amor com humildade, o céu mesmo se encarrega de fazer crescer." E eu acreditei, como sempre acreditei, no poder do invisível. Porque, no fundo, ser visto não é ser famoso. Ser visto é ser reconhecido como humano. E quando isso acontece, ninguém mais consegue te diminuir. Aquela manhã foi diferente. O sol entrava de lado pela cortina da sala e meu coração estava inquieto. Eu já havia falado em muitos eventos, dado entrevistas, escrito artigos, mas aquele convite mexeu comigo de um jeito especial. O telefone tocou cedo e do outro lado, uma voz séria me disse: "Senhora Rosilda, o presidente gostaria que a senhora representasse o Brasil na Conferência Internacional de Justiça Social e Igualdade de Oportunidades, em Genebra." Fiquei em silêncio. Eu? Faxineira? Mãe solo? Filha de empregada doméstica? Representando um país inteiro? Era como se o mundo inteiro estivesse ouvindo meu nome em alto e bom som pela primeira vez. Foram semanas de preparação. A imprensa veio em cima. Queriam saber da faxineira que virou símbolo da transformação social. Muitos queriam contar minha história, mas poucos conseguiam sentir de verdade o que ela significava. Mas eu não me importava. Eu sabia que a força da minha voz não vinha da fama, vinha da verdade que ela carregava. No dia do embarque, minha mãe me abraçou forte. Disse que meu pai, se estivesse vivo, estaria batendo no peito de orgulho. E minha filha, com os olhos marejados, só disse: "Vai lá, mãe, e fala por todas nós." Cheguei em Genebra tremendo por dentro, mas firme por fora. O auditório era imenso, repleto de representantes de todos os continentes, gente com formação de Harvard, Oxford, universidades que eu só conhecia de ouvir falar. E ali estava eu, com o meu português limpo, minha alma vestida de coragem e um broche no peito com o nome do projeto: Língua que Liberta. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco de cabeça erguida. Não levei papel, não levei discurso pronto, levei meu coração. Me chamo Rosilda Pereira. Sou filha da Dona Carmen, neta da Quitéria, mulher de pele morena e mãos calejadas. Por 30 anos, limpei salas onde ninguém me via.
Hoje estou aqui porque descobri que a palavra é uma chave. Uma chave que abre portas trancadas pelo medo, pela vergonha, pela exclusão. Eu não aprendi inglês em cursinho caro. Aprendi ouvindo vozes que não eram para mim. E um dia eu decidi que ia responder, não em silêncio, mas com dignidade. Contei a história do bilhete na lixeira, da frase do diretor, do projeto que nasceu do chão. Contei de Estelita, de Edilene, do seu Ananias, da faxineira que aprendeu a escrever poesia e hoje ensina outras a sonharem. E quando terminei, o silêncio na sala era tão profundo que me doeu no peito. Mas então veio o aplauso. E não era um aplauso qualquer. Era um aplauso com lágrimas, com respeito. Gente em pé, se abraçando. Uma senhora da Noruega veio até mim depois e disse: Rosilda, seu nome agora está escrito em nós. E naquele instante eu entendi. A gente não precisa de sobrenome importante para deixar marca no mundo. A gente precisa de coragem para honrar o nome que carrega. Voltei ao Brasil e encontrei a frente da minha casa cheia de crianças da comunidade com cartazes dizendo: Você nos ensina a falar sem medo. E ali eu chorei como criança. Abracei cada um. Prometi que o Instituto teria um núcleo só para eles, porque era isso que eu queria deixar de herança, um lugar onde ninguém mais precisasse se encolher para caber no mundo. E você que me escuta agora, talvez ache que sua voz não tem força, talvez já tenha sido calado tantas vezes que nem acredita mais no que sente. Mas eu te digo com toda a certeza do mundo, a sua palavra é semente. E quando você a planta com verdade, o mundo escuta sim. Pode demorar, pode parecer que não, mas uma hora alguém vai ouvir. E esse alguém pode ser a pessoa exata que precisava de você para florescer. Hoje não limpo mais salas, mas sigo limpando algo ainda mais difícil, a sujeira que colocam nas palavras para excluir quem é simples. Minha luta agora é outra. É fazer com que cada menino e menina de periferia saibam que podem falar bonito sim, mas antes de tudo, que são bonitos mesmo quando falam com erro, porque o erro não mora na boca, mora no preconceito de quem escuta. Se você chegou até aqui me ouvindo, quero te agradecer, porque você também faz parte disso. Você me deu seus minutos, sua atenção, sua escuta, e isso é precioso. É assim que começa a mudança, uma escuta de cada vez. E se por acaso em algum momento da sua vida alguém tentar diminuir o que você sente, o que você sabe, o que você é, respira fundo e lembra de mim. Lembra da Rosilda. Lembra da faxineira que não abaixou a cabeça nem quando o mundo tentou calá-la em outra língua. Agora, antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa de coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Manda para aquela amiga que pensa em desistir, para o seu pai que se acha velho demais, para sua filha que anda calada. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Pelo Mundo, se inscreve agora, ativa as notificações e me ajuda a levar essa mensagem para mais gente que está se sentindo invisível por aí. A palavra agora é sua. Usa com amor. E até a próxima história.